Abraão já era um homem velho, avançado em dias, e a Escritura nos revela que o Senhor havia abençoado tudo o que ele possuía. Mas agora, o patriarca carregava uma preocupação que não era apenas doméstica, era espiritual e eterna, pois a promessa de Deus havia sido confirmada em Isaque, o filho da promessa, e era necessário garantir que a linhagem não fosse contaminada pelas alianças com os povos cananeus, povos marcados por idolatria e corrupção. Assim, o ancião chama o mais velho e fiel de seus servos, aquele que governava sobre todos os seus bens, e lhe impõe uma missão que ressoava como peso profético. O juramento não seria feito de qualquer modo, mas com a mão debaixo da coxa de Abraão. Um gesto que selava não apenas a palavra, mas a descendência, o pacto de sangue e a promessa que se estendia até a semente futura. As palavras de Abraão são carregadas de solenidade e temor. Não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à minha parentela, à minha terra, e tomarás dali uma esposa para Isaque. A preocupação de Abraão não era meramente cultural, mas teológica. A promessa não podia se unir à idolatria. O povo de Deus não poderia nascer da mistura com aqueles que desprezavam o Altíssimo. O servo, consciente do peso da responsabilidade, questiona: e se a mulher não quiser vir após mim a esta terra? Abraão então ergue a voz em fé: o Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e jurou dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de ti, e tomarás de lá esposa para meu filho. Assim, o servo não estava apenas em viagem. Ele marchava sob a condução do próprio anjo do Senhor, enviado como guardião da promessa. Carregado de presentes, joias e riquezas, ele parte com 10 camelos em direção à Mesopotâmia, a cidade de Naor. Mas mais do que tesouros, ele levava consigo o peso invisível da missão: ser mediador entre o pai e a noiva escolhida. Quando chega, à tarde, à beira do poço, hora em que as mulheres vinham tirar água, o servo não confia em sua astúcia nem em sua força, mas se dobra em oração. Ali, diante da fonte, ele invoca o nome do Deus de Abraão, clamando por misericórdia e sinal. Seu pedido não era banal, mas profundo: que a jovem que lhe desse de beber e também se oferecesse a dar de beber aos camelos fosse a escolhida. O detalhe da hospitalidade não era acaso, pois aquele que é escolhido por Deus se revela não apenas em palavras, mas em atos que excedem a medida comum. E antes mesmo que tivesse terminado de falar, eis que surge Rebeca, filha de Betuel, descendente de Naor. A Escritura descreve sua beleza, mas ressalta ainda mais sua pureza. Uma virgem que não conhecera homem algum. Ao ouvir o pedido do servo, ela não apenas oferece água, mas corre para tirar mais e mais do poço, até que os camelos estivessem saciados. A abundância de seu gesto revela o sinal da eleição. O coração movido por generosidade, além do esperado, além do pedido. O servo observa em silêncio, atônito, percebendo que o Deus de seu senhor havia guiado seus passos. Então toma um pendente de ouro e braceletes, símbolos de aliança e promessa, e pergunta a quem ela pertencia. Ao ouvir que era filha da parentela de Abraão, ele se prostra em adoração, declarando que o Senhor não apenas havia respondido à sua oração, mas havia conduzido sua jornada passo a passo. Essa primeira parte do capítulo já nos coloca diante de um dos retratos mais misteriosos de toda a Escritura. Abraão como o pai que envia Isaque, como o filho que aguarda o servo, como aquele que busca, e Rebeca como a noiva chamada para se unir ao filho da promessa. Não é apenas um arranjo humano, é a sombra do Evangelho, já presente no deserto de Gênesis. O servo, maravilhado pela providência divina, viu diante de si o sinal que havia pedido. Rebeca, com sua hospitalidade abundante, não apenas saciou sua sede, mas derramou generosidade sobre os camelos, até que nada lhes faltasse. Um detalhe que muitos poderiam ignorar:
mas que revelava um coração moldado para o chamado do Altíssimo. Quando ela termina sua tarefa, o servo lhe entrega as joias de ouro. Não apenas presentes, mas símbolos proféticos de aliança, prenúncios de que Deus a estava adornando para algo maior. Pergunta então: de quem és filha? Haveria lugar em casa de teu pai para pernoitarmos? E quando ouve que ela era filha de Betuel, filho de Milca, e Naor, irmão de Abraão, o servo não hesita. Cai de joelhos, adora e declara em voz alta que o Senhor guiara seu caminho diretamente à casa do irmão de seu senhor. Rebeca corre até sua mãe e sua família, contando as palavras do homem. Seu irmão Labão, ao ver as joias e ouvir o relato, corre ao encontro do servo e o recebe com honra. O homem é levado à casa, os camelos são preparados, a água é trazida para lavar seus pés e pão é posto diante dele. Mas o servo recusa comer até que fale aquilo que Deus lhe confiara. O momento não era para prazeres, mas para a missão. Ali, diante da família reunida, o servo abre a boca e sua narrativa se torna testemunho vivo. Ele conta quem é, o peso da missão, e como o Senhor prosperou Abraão em tudo: riquezas, gado, prata, ouro, servos, camelos e jumentos. Mais do que isso, conta que Sara, já idosa, dera à luz Isaque, o filho da promessa, a quem Abraão entregara toda a sua herança. E agora, em obediência ao seu senhor, buscava uma esposa não entre os cananeus, mas na própria parentela, sob juramento sagrado. Ele relata como clamou diante do poço, pedindo um sinal, e como antes mesmo de concluir a oração, Rebeca surgira, cumprindo cada detalhe de sua súplica. Então entendi, conclui o servo, que o Senhor havia preparado este caminho, e que esta jovem é a esposa designada para o filho de meu senhor. A casa silencia diante da narrativa, reconhecendo que aquilo não era acaso, mas mão divina. Betuel e Labão respondem: do Senhor procede este negócio. Não podemos falar-te nem mal nem bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai, e seja ela a mulher do filho de teu senhor, como disse o Senhor. Ao ouvir, o servo não se contém. Curva-se até o chão, adora novamente e louva o Deus de Abraão, que não abandonara sua misericórdia nem sua verdade. Joias e presentes são então distribuídos à família, como sinal da aliança e do favor. A hospitalidade se converte em festa, e naquela noite comem, bebem e descansam, sob a certeza de que o Deus dos céus havia visitado sua casa. Ao amanhecer, o servo pede para partir imediatamente, para cumprir sem demora a missão. Mas os parentes desejam reter Rebeca por alguns dias, talvez 10, talvez mais. Contudo, o servo insiste: não me detenhais, pois o Senhor já prosperou meu caminho. Deixai-me voltar ao meu senhor. Então, decidem chamar Rebeca para ouvir sua voz. A jovem, diante de sua família, da segurança de sua casa e do mistério de um futuro distante, responde com uma frase que ecoa como um ato de fé: irei. É um momento de ruptura. Ela deixa sua parentela, abandona o conforto do conhecido e parte rumo ao desconhecido, confiando apenas na providência do Deus de Abraão e na palavra que havia sido confirmada diante do servo. Montada sobre o camelo, Rebeca se torna a imagem da noiva que parte de sua terra para unir-se ao filho da promessa. A casa se despede com bênção. Tu és nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. Palavras que, sem plena consciência, repetiam o eco da promessa de Deus a Abraão. Assim, a jornada retorna, mas agora com Rebeca como participante do enredo eterno. A sombra do evangelho se torna ainda mais clara. O pai envia o servo em busca da noiva. O servo, figura do Espírito, conduz com sinais e providências, e a noiva, chamada pela voz da fé, responde ao chamado para se unir ao Filho amado. A caravana avança lentamente pelo deserto. O sol, já inclinado no horizonte, tingia o céu com tons de ouro e púrpura, quando Isaque, em silêncio,
caminhava pelo campo ao entardecer. A Escritura diz que ele saíra a meditar, como quem carrega em si o peso das promessas e a expectativa daquilo que ainda não conhece. Ele, o herdeiro do pacto, não sabia que sua noiva já vinha ao seu encontro, conduzida pela mão invisível do Deus dos céus. Rebeca, ao avistar de longe aquele homem solitário no campo, percebe que algo singular acontecia. Pergunta ao servo: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" O servo responde com firmeza: "É o meu senhor." Então, com reverência, Rebeca toma o véu e cobre-se. O gesto é sagrado. É a entrega da noiva ao esposo. É o reconhecimento do mistério da união que se aproxima. O servo, fiel até o fim, narra a Isaque tudo o que havia acontecido, desde o juramento junto a Abraão até a confirmação milagrosa diante do poço. E Isaque, ouvindo a história, compreende que a providência divina havia conduzido cada detalhe, que aquela jovem não era fruto do acaso, mas dádiva preparada pelo próprio Deus. Então, Isaque a conduz à tenda de Sara, sua mãe já falecida. E ali, o que estava morto em memória ganha novo sentido. A tenda, outrora marcada pela ausência, agora se enche de vida e promessa. Rebeca torna-se sua esposa, e o texto sagrado afirma que Isaque a amou. Um dos raros momentos em que o Antigo Testamento fala explicitamente do amor conjugal como reflexo do plano divino. Esse encontro não é apenas histórico, é profético. A figura de Rebeca atravessando o deserto montada em camelos, deixando sua casa e sua parentela para unir-se ao filho da promessa, ecoa a realidade espiritual da igreja, a noiva chamada de entre as nações. Como Rebeca, a igreja responde ao convite com fé: irei. Como Rebeca, cobre-se com o véu da santidade, não confiando em si, mas na promessa. E como Rebeca, caminha em direção ao filho amado, levado pelo Espírito que guia o caminho com fidelidade. A união entre Isaque e Rebeca, portanto, é mais que casamento. É sombra do eterno matrimônio entre Cristo e sua igreja. O servo, figura do Espírito Santo, busca a noiva. O pai, representado por Abraão, envia aquele que fará a escolha. O filho, Isaque, espera em obediência até que a noiva seja trazida. Tudo converge para a grande promessa da redenção. Mas há ainda uma profundidade mais sombria. O casamento de Isaque ocorre após a morte de Sara, lembrando-nos que a herança só se firma mediante a ruptura da geração anterior. Assim também, a igreja nasce da morte do Cristo, e só depois da cruz é que o Filho recebe a noiva que lhe foi prometida. A sombra do Evangelho, portanto, não apenas se insinua, mas resplandece em cada detalhe. Ao final, vemos que Gênesis 24, o mais longo capítulo de Gênesis, não trata apenas de uma história de amor humano, mas da fidelidade divina em cumprir sua promessa através da escolha da noiva. A jornada de Rebeca, a obediência do servo, a espera de Isaque, tudo aponta para a grande verdade. O Deus da aliança conduz os passos de seus escolhidos até a consumação do seu plano eterno. Assim, a tenda de Sara se torna a tenda de Rebeca. A esterilidade do luto se converte em esperança do futuro. E o coração de Isaque encontra consolo no amor providenciado por Deus. Do mesmo modo, a igreja, peregrina no deserto da história, caminha rumo ao encontro final com Cristo, quando toda lágrima será enxugada e toda promessa será consumada. Gênesis 24, portanto, sela-se como narrativa não apenas de um casamento, mas de um mistério cósmico. A união entre o Filho prometido e a noiva chamada pela fé, sustentada pela mão invisível do Espírito e confirmada pelo Deus da eternidade.